Olá pessoal, quero iniciar esse vídeo fazendo uma indagação, fazendo uma reflexão, um questionamento sobre quando foi que a gente trocou a educação pela ignorância. Quando foi que nós optamos pela arrogância ao invés da gentileza? Quando foi que nós optamos pela burrice ao invés do conhecimento, pela elegância? Quando foi que nós trocamos a elegância pela vulgaridade? Quando foi que nós trocamos a civilização pela barbárie? A beleza pela feiura? Quando foi que nós trocamos a vida pela morte? Hoje, nas páginas de todo noticiário, nos blogs, o que a gente vê é a onda de protesto lá nos Estados Unidos, né, por causa da morte do George Floyd, né, uma morte horrível, uma morte assim, onde fica explicitado o puro racismo, né, nesse caso o racismo norte-americano escancarado para todo mundo ver a morte de uma forma covarde, de uma forma brutal, de uma forma bárbara, asfixiado com o joelho no pescoço, né, e uma morte realmente revoltante, né, pautada num puro racismo, um racismo que é histórico, um racismo que tem suas causas assim mais absurdas possíveis, né? E que essa morte acabou gerando uma onda de protestos que está avançando, avançando, avançando em diversas cidades lá pelos Estados Unidos, né? O que é muito lamentável, né? Muito triste de se ver, né? E uma revolta mais do que justa até, né? Agora está havendo um confronto com polícia, né? O próprio presidente deles lá utilizando uma frase, né? Começa os saques, iniciam os saques, iniciam os tiros, uma coisa assim, uma frase estimulando mais ainda a barbárie, a violência, né? Um presidente que tem várias declarações de cunho racista também, muito triste, muito lamentável, né? Eu sei que dentro do movimento negro, né, tem essa questão do lugar da fala, né, que tem a sua tem a sua lógica, né? Até porque nós que não somos pretos, né? Como aqui no Brasil gosta de falar, né? Nós que não somos pretos, nós não podemos falar sobre racismo porque nós nunca sentimos racismo na pele mesmo, sendo branco, né? Ou sendo pardo, como você preferir, né? Então aí é um argumento até que bem calcado, né? Mas isso também não impede de nós nos solidarizarmos da causa negra, a luta negra, né? Do povo negro, né? Esse povo, né, que faz parte da nossa história, faz parte da Constituição do nosso país, diferente dos Estados Unidos. Aqui a população negra, em termos percentuais, é muito maior, né, do que comparando lá com os Estados Unidos, a população negra comparando com a população branca de lá. Então, essa onda de protesto, a meu ver, assim, é mais do que justo, né? Não podemos aceitar esse tipo de conduta policial, né? E ao mesmo tempo que há um conflito, né? A gente vê um policial dessa forma agindo lá nos Estados Unidos, pautado no racismo, ao mesmo tempo que circula nas redes sociais aqui aquele vídeo lá do Alphaville, não sei se é em São Paulo, né? Um cidadão lá, né, escroteando um policial, humilhando ele, colocando o policial naquela situação. A gente vê o policial nessas duas posições aí completamente contraditórias, uma hora sendo o ator, o praticante, né, do racismo, né, o agente violento. No outro vídeo a gente vê esse mesmo policial, ou em termos institucionais, né, a mesma polícia, como força repressora do Estado, né, como sendo vítima de uma violência por discriminação, né? E é muito curioso isso, né? No caso, essa discriminação policial sofre uma discriminação muito comum a todos nós que somos de periferia, que viemos de uma de um local da sociedade onde o poder aquisitivo é muito menor, né? Não viemos de famílias abastadas, somos, de certa maneira, pobres. Essa é a palavra correta e não há nada de se envergonhar, né? E que sofremos essa discriminação, de certa maneira, às vezes até
de forma cotidiana, né? O fato de não ter dinheiro, o fato de não se vestir bem, o fato de ser, como alguns gostam de falar, um assalariado, um mísero assalariado, né? A gente sabe que o Brasil tem essas condições, né? Essa realidade de forte desigualdade social, e isso acaba gerando uma forte de discriminação, né? Seja ela racial, seja ela por condição social, seja ela por determinada região, determinado bairro que você mora, né? E isso são valores completamente assim retrógrados, ultrapassados, sabe? Até um tempo atrás achávamos até que estávamos superando esse tipo de pensamento, e nos últimos anos a gente vê o retorno desse tipo de conduta, esse tipo de pensamento, né? De uma forma assim bem forte, bem evidente, e é óbvio que a gente não pode aceitar isso, né? E principalmente em relação a essa questão da discriminação, de racismo. Alguns dias atrás o nosso presidente fez aquele vídeo, o presidente do Brasil, né? Não sei se é nosso, infelizmente ele foi eleito por uma maioria da população, né? Mas bebendo um copo de leite, e esse ato ter sido reproduzido pelos seus seguidores, quer dizer, a princípio, né, o vídeo que me vem na cabeça é do filme Bastardos Inglórios, na hora lá que aquele general nazista vai visitar a casa de uma fazenda lá do rapaz, onde ele abrigava uns judeus. E o general nazista, ao chegar lá na casa dele, a primeira coisa que ele pede é um copo de leite, né? Aparentemente não quer dizer nada, aparentemente não tem significado nenhum, mas aí a gente tem que começar a não aceitar esse tipo de, ou pelo menos refletir, principalmente sobre o significado, o simbolismo dos atos, né? O copo de leite, né? O filme é do Quentin Tarantino, né? Então o copo de leite com a garrafa de leite, naquela cena eles tomam o centro do enquadramento, ele fica bem na área central do vídeo. E é interessante a gente perceber, né? É um simples copo de leite, mas que ali faz, de certa maneira, uma referência à supremacia dos alemães, à supremacia, à superioridade ariana, né? E o leite ele vem com isso, né? Ele traz essa mensagem. Se você ainda não sabe, fique sabendo, né? O leite, o significado de beber um copo de leite, né? Ele tem esse simbolismo de evidenciar a superioridade da raça branca, né? Se é que podemos falar em raça, né? A esse preconceito racial, né? Uma superioridade, uma suposta superioridade às pessoas de pele clara, né? E isso é muito triste, quer dizer, isso é muito triste, é uma demonstração do buraco escroto, feio, que a gente se atolou, e ao invés de procurar sair, se procuramos mergulhar mais e mais e mais e mais, mais a fundo, e num ponto onde ninguém mais aceita isso, né? Amanhecemos o dia, aí vemos aquela passeata dos 300 lá não sei de que inferno saiu esses 300 e não sei da onde aí, fazendo um protesto com tochas na mão, com aquelas máscaras, que não tem como não associar, né, aquele movimento também racista lá dos Estados Unidos, a Ku Klux Klan, né, e a gente amanhece vendo esse tipo de notícia, a primeira coisa que se pergunta, pelo menos eu, né, me questiono, caramba, onde foi que nós optamos, onde foi que nós simplesmente escolhemos viver ou ter esse tipo de conceitos, de aderir a esse tipo de pensamento, sabe? Como foi dito, como falei lá no início, né? Quando foi que nós optamos trocar, né, a civilização pela barbárie, sabe? Eu acho que existe certos preceitos, certos valores que eles são inegociáveis, pô, sabe? Achar que uma pessoa ela é menos digna, né? Ou é inferior por causa da cor da sua pele, sabe? Isso já deveria ter sido deixado para trás há muito, né? Não era nunca nem para ter existido, mas que a gente sabe por causa de processos históricos de escravidão, de dominação, né? Acabou se perpetuando esse tipo de pensamento, né? Esse tipo de pensamento que na verdade revela uma tremenda ignorância
e ver pessoas aderindo a essa ignorância é simplesmente assim estarrecedor, é simplesmente revoltante, né? Onde é que está a educação, os bons modos, o respeito, a valorização do ser humano por ser apenas ser humano e respeitar essa pessoa como um ser humano que merece ser respeitado, independentemente da cor da sua pele, da sua condição social, independentemente do local onde mora, ou do bairro, ou do país que ele vem. Mas não, parece que nós optamos regredir, andar para trás e externalizar todas essas abominações. E isso não passa de preceitos, valores, conhecimentos pautados não tem outra palavra, numa ignorância, numa burrice, numa falta de conhecimentos assim, sem precedentes e é inadmissível que hoje em dia a gente ainda esteja testemunhando esse tipo de conduta, esse tipo de ação, né? Principalmente pelas forças repressoras, né? Esse tipo de conduta pautada simplesmente em preconceito e discriminação. Né? Isso aí a gente tem que varrer da nossa vida, isso aí a gente tem que eliminar da sociedade, né? Então essa onda de protesto, assim, mais do que pertinente, é um alerta, né? Para todos nós assim que buscamos construir uma sociedade mais solidária, mais humana, mais justa, sem preconceito, sem discriminação, né? E ver esses valores sendo reproduzidos aqui no nosso país é muito triste. Assim, o sentimento que dá na gente é uma tristeza assim inenarrável, né? E o que a gente pode fazer é lamentar, é se revoltar e acima de tudo não aceitar porque nós merecemos uma vida melhor, merecemos uma sociedade melhor, uma sociedade mais humana, tá, pessoal? Principalmente no meio de um momento de morte, de uma doença assim terrível, sabe? Onde a gente todo dia estamos aí com diariamente, né, nesses últimos 5 dias, a média é acima de 1.000 mortos, acima de 4 dígitos, é algo assim, não, algo assim estarrecedor, sabe? Não ter assim qualquer tipo de empatia com a vida. Tá bom, pessoal? Então fica aqui esse registro e essa reflexão sobre esse momento triste que não é só aqui na minha cidade, no nosso país, mas que o mundo está passando. Mas que a gente vai superar, se Deus quiser. Tá bom, pessoal? Até a próxima.